rua da sua casa e você ficar aí 1, 2 dias, né, sem luz. É horrível, gente, é horrível, né? A gente fica como que a gente passa assim, né? Mulher, então, dentro de casa, tantas coisas para resolver e você fica naquela limitação, né? Da luz. Agora, imagine uma pessoa sem visão, né? Realmente, eu nunca trabalhei, nunca tive, assim, não tenho pessoa da família que tenha ficado cega, ou que é cega realmente, né? Eu sei que tem pessoas aí que têm. Imagina a situação, como é difícil, né? As pessoas cegas, elas acabam se acostumando, assim como toda pessoa que tem uma deficiência, né, acaba desenvolvendo, às vezes, uma habilidade ali, né, porque tá sem, já nasce sem, né, dessa forma, e ela consegue se desenvolver. Mas, assim, que dificuldade, né, para a gente. Imagine nós, a maioria aqui, muitas de nós usamos óculos, né, e hoje em dia muito desenvolvimento em relação a isso, né? Lógico que se ocorre logo uma doença nos olhos, tem logo um recurso, alguma maneira, né? Tem um óculos, uma cirurgia, uma lente que possa ser usada, né? Mas, assim, você ficar cego sem ver nada, né? Imagine você já sabe, já vê, já sabe das cores, sabe tudo como é, a claridade, e de repente você vai perdendo a visão. Que desespero que deve dar, que coisa horrível, né? Você não conseguir mais enxergar. A gente, no normal aqui, né? Você começa a enxergar um pouquinho embaçado. Ai, preciso fazer um óculos, melhorar o meu óculos, né? Com o mínimo, imagine uma pessoa num grau difícil e a pessoa realmente perder a visão. Deve ser horrível, gente. Deve ser horrível, né? Você não conseguir mais enxergar o rosto das pessoas, não ter mais como se locomover sozinho, né? Depender, é horrível, né? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Esse capítulo fala um pouquinho disso aqui, e mas assim, da gente pensar dessas dificuldades, né? E aqui ele vai trazer como uma visão espiritual a respeito dessas coisas, né? Mas vamos orar para a gente ler? A gente vai ler João 9, a partir de 1, né? De 1 ao 12. Mas vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa luz. Tu és a luz que ilumina, Senhor, os nossos caminhos, a nossa vida. E nós adoramos ao Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós queremos exaltar a Ti, Senhor, e que o Teu nome seja erguido bem alto nas nossas vidas, Senhor, que todo louvor, toda glória sejam apresentados diante do Senhor. Deus, por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem tido para conosco, Senhor. Nós louvamos a Ti, agradecemos nesse dia e oramos ao Senhor para que a Tua palavra, Senhor, que essa luz revelada, Senhor, que essa claridade, Senhor, a Tua palavra que é, Senhor, luz para o nosso caminho, que derrama, ó Deus, claridade nessas trevas que nós vivemos aqui, Senhor, que essa Tua palavra fale conosco hoje, Senhor, e que os nossos olhos sejam abertos, cada vez mais abertos, para compreender, para entender, Senhor, para poder observar, Senhor, para que a gente possa ter, ó Deus, nítida, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Clareia, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Cura, Senhor, a nossa cegueira espiritual, Senhor, a nossa, ó Deus, maneira embaçada, a nossa, ó Deus, a nossa falta de foco, Senhor, naquilo que nós estamos vendo, Senhor. Que o Senhor possa corrigir, que o Senhor venha trazer, Senhor, a Tua vontade sobre nós, Senhor, e revelar-nos, Senhor, ó Deus, a direção do Senhor para a nossa vida, para o nosso caminho, Senhor. Nós louvamos a Ti, nos entregamos ao Senhor nessa manhã, mais uma vez, Senhor, esse devocional, cada uma mulher que está aqui, Senhor, a sua casa, Senhor, o seu ambiente de trabalho, Senhor, Deus, a sua família, Senhor, protege, guarda, Senhor, dá livramento, Senhor, Deus, que o Senhor possa clarear os caminhos, clarear os passos, Senhor, de cada uma delas, Senhor, ó Deus, de cada um da sua família, Senhor, abençoando nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Alguém quer ler João capítulo 9, de 1 a 12? Se alguém quiser ler, pode ler. Ele quer ler? Leio. Deixa eu só acender a luz, que eu tô ceguinha. Vai acender a luz, tá vendo? Precisa de luz. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego?
Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia à noite, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhes aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele, outros diziam: Não, mas parece com ele. Mesmo ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: Pois onde está ele? Ele respondeu: Não sei. Meninas, esse texto é autoexplicativo, né? Fica muito claro. E assim, aqui ele no Evangelho de João, aqui é o sexto milagre que Jesus está fazendo aqui, né? Já é o sexto milagre que João relata aqui. João relata, assim, 7 milagres, né, do Senhor, né? Ele, como se ele tivesse numerado, assim, 7 milagres especiais, né? Que ele tivesse separado para estar aqui, né, nesse livro, nesse evangelho. Os outros evangelhos relatam muito mais milagres, muito mais parábolas de Jesus, né? E João não, João separa, assim, parece que ele é bem seletivo, e porque ele tem uma intenção, né, como a gente já falou desde o início, de apontar Jesus como o Messias que viria, né, como a luz do mundo, e aqui vai falar justamente sobre cegueira, sobre Jesus ser essa luz, né? Esse capítulo 9 inteiro fala sobre isso. E, e ele, assim, começa falando que Jesus estava caminhando, né? E viu um homem cego de nascença. A primeira coisa, assim, que a gente observa é que Jesus não vê um cego, né? Jesus vê um homem. É isso que Jesus vem olhar para as nossas vidas, né? Jesus tem esse olhar sobre nós dessa forma. Jesus não nos vê na nossa condição atual, a nossa condição humana, né? Mas Jesus vê muito além, né, daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Jesus não vê aqui um cego, todo mundo via um cego, todo mundo via um mendigo. Jesus vê um homem, Jesus vê alguém restaurado, alguém em que ele podia investir, né? E é isso que o Senhor nos vê, é assim que o Senhor está nos vendo nessa manhã, como mulheres, como filhas dele. O Senhor não está olhando a circunstância atual, o que você está passando, qual dificuldade, qual limitação você tem hoje. O Senhor está olhando uma mulher cheia do seu espírito, uma mulher cheia do seu propósito, uma mulher cumpridora, fiel, uma mulher serva, que pode fazer a sua vontade nessa terra, né? O Senhor nos olha assim, além, né? Além das nossas dores, né? A gente, quando olha uma pessoa, a gente vê a aparência, né? Logo lembra lá de Samuel, quando Samuel vai lá à casa de Jessé, e o Senhor manda ele ungir, né, um dos filhos de Jessé como rei, e Samuel começa a olhar a aparência, né? Não, aquele assim aparenta ser assim mais ou menos, aquele ali, né, dessa forma, não, aquele que é mais alto, mais imponente, não, aquele deve ser o rei. E enquanto que o Senhor olha o coração, né? Deus vê o propósito que ele tem, muito mais além, né? Jesus olhou isso. Oi, Fabi, bom dia. Jesus olhou isso, né?
na vida desse homem aqui, né, desse cego. Não era um cego somente, um mendigo ali à beira do caminho. Jesus via ele como alguém restaurado, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vê aqui, Jesus nos olha, né, além, muito além dos nossos limites. Ele olha o que ele pode transformar a nossa vida, né? E os seus discípulos perguntaram, logo chegaram direto com esse questionamento, né? Mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, né? Para que nascesse cego? Porque assim havia uma crença ali entre os judeus, né, que havia uma maldição quando alguém nascia com uma deficiência, que havia uma maldição de Deus sobre essa pessoa e que isso era resultado de um pecado. E aqui é interessante a gente comentar isso aqui, meninos, que é assim, é lógico que toda doença, né, porque às vezes a gente pensa assim, toda doença é consequência de um pecado, né, de um erro. Mas assim, toda doença, toda maldição, né, que existe, realmente ela é consequência do pecado original, do pecado original, do pecado original lá em Adão. Quando o primeiro homem pecou e passou o pecado a todos os homens, então toda maldição, né, tudo aquilo que é domínio do pecado, tudo aquilo que é erro, passou a todos os homens. Então existe essa condição, sim. É, toda doença, toda enfermidade é consequência da queda do homem, né? Se Adão não tivesse pecado lá no Éden, se Adão não tivesse pecado lá no jardim, né? Não tivesse desobedecido a Deus, é, a gente não teria essas enfermidades, as tristezas, as decepções, as frustrações, né? Isso é consequência, sim. Então, assim, toda enfermidade, toda doença, né, é consequência do pecado original. Mas não significa que toda doença que a gente tenha hoje seja consequência de um pecado nosso. Ah, eu cometi um pecado, por isso eu estou doente. Ah, eu adquiri uma inflamação, uma doença, né, seja aqui uma enfermidade, alguém está diabético, alguém tem um problema no coração, não significa que você pecou, então por isso é que você está doente. Não. A doença na humanidade é consequência do pecado original, mas não significa que cada um de nós pecou para que a gente tivesse uma enfermidade. Deu para entender isso? Fica claro para vocês? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, né? Então, assim, falando mais uma vez, toda doença que existe no mundo, na humanidade de forma em geral, é consequência da queda do homem, né? Do pecado original do homem, né? De Adão ter pecado e ter passado isso para toda a humanidade. Por isso é que a humanidade se sente enferma hoje, né? Ela sofre, padece de tantas enfermidades. Mas não significa que hoje eu tenho uma doença, eu tenho um problema aqui na coluna, foi porque eu pequei ou porque meu pai pecou, né? Um pecado específico. Não, isso é porque existe já essa condição de degradação para toda a humanidade, né? Desde que Adão pecou, a condição de degradação, né? Para todos os homens, né? Então é nesse sentido. É isso que Jesus vem falar aqui. Os discípulos logo perguntam: quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais. O que ele tem não é consequência do pecado dos pais, não é uma maldição dos pais sobre ele ou do pecado dele mesmo, né? Mas, assim, essa doença dele é para que se manifeste nele a glória de Deus, para que o Senhor pudesse manifestar um propósito dele, para que Deus pudesse manifestar a misericórdia e a graça dele, né? E aqui alguns comentaristas dizem assim que até essa época de Jesus, então, ninguém no mundo tinha sido curado de uma cegueira de nascença, como essa pessoa. Às vezes, alguém que tenha adquirido uma enfermidade, uma inflamação nos olhos e tenha ficado cego, poderia até ter sido curado. Mas, nesse caso aqui, de uma pessoa que nasceu cego, não se havia registro de que alguém tivesse sido curado, né? E aí Jesus fala assim que esse dali era para que se manifestasse a glória de Deus, o propósito de Deus na vida dele. Foi para isso que Deus havia permitido que ele fosse um cego de nascença, né? Vamos dizer assim. E aí Jesus fala assim: é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar.
Jesus quis dizer assim que enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava na terra, né? Tanto é que ele fala assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava aqui na terra, né? Ele iria trazer a luz ao mundo, né? Enquanto ele estava vivo, era importante que se fizesse as obras de Deus, porque vai haver um momento em que ele seria retirado da terra. E que nós também, porque Jesus fala, é necessário que façamos, né? Que nós façamos as obras de Deus enquanto nós estamos vivos, porque nós vamos ser retirados dessa terra e nós não vamos fazer mais as obras de Deus aqui, né? A luz de Deus não vai ser vista mais através de nós aqui nessa terra, né? Então Jesus vem falar dessa forma aqui, que enquanto ele está aqui, enquanto nós estamos vivos, né? Aqui fala do dia como se fosse a vida, né? E da noite como se fosse a morte. Então, enquanto nós estamos vivos, é necessário que a gente esteja agindo e fazendo a vontade de Deus, porque vai chegar um tempo que nós vamos morrer, nós estaremos mais aqui. E então nós não poderemos mais fazer essas obras, né? Então, assim, sobre as nossas oportunidades, Jesus vem falar aqui, olha a manifestação de Jesus, né? Jesus fala assim, que aquele homem não era pecado dele, por isso que ele tinha essa enfermidade, não foi por causa do seu pecado, que era para que se manifestasse um propósito de Deus e que era para que a gente aproveitasse essa oportunidade de fazer esse propósito de Deus, essa oportunidade de fazer as obras de Deus, né? Enquanto a gente pudesse fazer. Então, assim, uma sequência assim de tanto de Jesus era essa resposta, ele era a luz do mundo, né? Ele veio para clarear todas as coisas, né? Nem toda a enfermidade era consequência de pecado, mas era um propósito de Deus, para que se manifeste um propósito de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, e que era para a gente aproveitar essa oportunidade de fazer isso, de fazer o bem, né? De trazer cura, de trazer resposta, né? Enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto temos, né, oportunidade, né? E, e aí Jesus fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse homem era cego, e Jesus vem falar assim que ele era a luz do mundo. Jesus vem trazer nessa oportunidade aí da cegueira desse homem, Jesus vem falar dele, da identidade dele, que ele era a luz, assim como ele poderia trazer vista aquele homem, trazer luz para aquele homem fisicamente, era ele que era essa resposta de trazer luz espiritual para nós, para todos os homens, né? Para aquele homem também e para todos os outros. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus se declara aqui com essa identidade, né, de ser essa luz espiritual, né? E aí vem esse episódio, né? Eu acho que na Bíblia, eu acho que só tem duas vezes, eu não me lembro outro texto que Jesus faz como se fosse um lodo, um unguento, assim, né, para curar alguém, né? Então aqui o texto fala: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. O interessante aqui da gente comentar sobre esse cego é que havia na tradição ali dos judeus que quando alguém nascesse, tivesse uma deficiência, né, e como eles criam, né, eles tinham essa crença de que poderia ser uma maldição, que aos 13 anos, quando aquela criança, né, que nasceu deficiente de alguma forma, completasse 13 anos, os pais podiam deserdar aquela criança, né? Porque aos 13 anos já se entendia, né, que a partir dos 12, 13 anos ele já atingisse um certo grau de independência, de maturidade, né, e poderia se virar sozinho. Então, assim, os pais até poderiam, não significa que todos os pais faziam isso, mas que os pais teriam esse direito de deserdar aquela criança, né, de colocar ela para fora de casa, vamos dizer assim, né, de expulsar ela, dela não precisar mais depender dos pais, né, mesmo ela sendo deficiente, né. E então havia essa crença, né, que eles poderiam fazer isso, e aqui aparentemente isso existiu, porque tanto é que esse homem aqui ele mendigava, né? Ele já não se sabe ao certo a idade que ele tinha aqui, mas ele era um mendigo. Então crê-se que ele já não vivia com seus pais, não habitasse mais com seus pais, e que isso tivesse acontecido com ele, né? Então que ele cego, os pais colocaram ele para fora de casa a partir de uma certa idade, e ele foi mendigar, né? Então, assim, triste essa história aqui, né? E Jesus vem
e Jesus não impõe as mãos sobre ele, ou Jesus faz uma pergunta como outros ali, Jesus, tu queres ver, você quer ser curado, né? Há outros casos de cura aqui que a gente vê Jesus fazendo essa pergunta. Aqui Jesus não faz isso. Jesus vem direto aqui, cospe no chão e faz um lodo com a saliva e aplica nos olhos do cego. Assim, outra crença que existe também, alguns comentaristas aqui dizem que as pessoas, quando viam alguém deficiente dessa forma, cego, né, alguém mudo, né, alguém, né, com alguma condição física ali, né, limitada, que a pessoa poderia passar por ele, né, ainda mais sendo um mendigo, né, cuspir no chão, né, isso significava, assim, que a pessoa enxergava que havia uma maldição ali, né? Então, olha que costume pesado, que coisa horrível. Imagine se a pessoa já fosse cega, né? Já era cega, já tinha uma condição limitante, já sofria demais, né? Já era deficiente ali, né? Limitado, e alguém ainda viesse, passasse por ela e como se estivesse assim, lançando mais, ainda confirmando aquela maldição, né? Cuspindo, como assim, você é um rejeitado, né? E alguns comentaristas dizem isso, que imagine aquele homem ouvindo Jesus cuspir no chão, né? Como se esse, assim, mais um que vai me rejeitar, né? O quanto eu estou sendo desprezado, aqui fui desprezado pelos meus pais, e aqui ainda estou sendo desprezado por esse homem, né? Mas Jesus faz isso como se fosse uma cura para aquele homem, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele cospe no chão, aquele homem ouve aquele, né? Eu não gosto de falar que eu não gosto de cuspe, gente, assim, né? De pensar nisso, mas assim, né? De Jesus a gente aceita. Mas assim, imagina aquele homem ouvindo, né? Porque ele não enxergava, só ouviu, né? Jesus cuspir, e imagine ele já pensando, é mais um que vai me desprezar. É mais um, é a minha condição, minha limitação, né, me coloca assim, né, que expectativa, que esperança de vida aquele homem podia ter, mas Jesus vem justamente usando aquilo que era o ponto de dor para aquele homem, Jesus usa isso para curá-lo, né, Jesus cospe no chão e Jesus faz um lodo ali, né, com a terra, com a areia, né, que havia ali no chão, e aplica nos olhos daquele homem, e Jesus diz, vai ao tanque de Siloé. Interessante aqui que esse tanque de Siloé era um tanque de purificação que havia lá perto do templo, né? E essas águas, né, eram águas ali que eram águas correntes que haviam ali naquele lugar de uma fonte, né? E, e era um lugar de purificação para eles. Todos os judeus conheciam aquele tanque ali, né? E, assim, a cura daquele homem não tinha a ver com aquele tanque, não era aquele tanque que iria purificar, mas era a ação de Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente pensa muito de eu estar no templo, ou eu ir a um lugar, né, a uma condição, é que isso aqui vai me trazer cura. Não, mas o que vai te trazer cura é ter um encontro com Jesus. Jesus havia passado na vida daquele homem e Jesus dá uma palavra, Jesus faz esse unguento, esse barro, esse lodo, aplica nele e dá uma palavra, e aquele homem obedece. Imagina se ele, não, é mais uma situação, eu não vou fazer isso, esse homem vem e aplica barro no meu olho e eu, né, e não vou fazer isso. Não, mas aquele homem vai. Aqui a Bíblia não relata se ele tinha amigos próximos a ele, se ele se levantou com a sua bengala e como que ele foi em direção ao tanque de Siloé, mas aqui fala que ele foi, né? Ele obedeceu ao que Jesus mandou, né? E ele foi e se lavou lá naquele tanque e ele voltou vendo. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele obedeceu, né? Foi uma situação estranha, totalmente adversa ali, né? Ninguém estava acostumado com uma situação dessa. Jesus fazer um lodo dessa forma, com a sua saliva, com aquilo que talvez fosse um sinal de desprezo para aquele homem durante tantos anos. Jesus faz essa saliva, né? Esse lodo, aplica nele, ele obedece, ele vai ao tanque e olha que coisa mais linda. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, enxergando. Um homem cego de nascença, nunca tinha visto a luz, nunca tinha visto as pessoas, o rosto, o formato das pessoas, nunca tinha visto cores. E aquele homem agora estava vendo claridade. Gente, isso é maravilhoso. Então, os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado e pedindo esmolas?
Não é fulano, não é a Rosane que não enxergava nada, que era uma cega, que era uma pessoa que não tinha luz espiritual, que não tinha entendimento de nada. Como que essa pessoa agora está fazendo um devocional com as mulheres? Essa menina era cega, essa menina era uma pecadora, né? E agora ela está aqui lendo a palavra, falando sobre a palavra. Então, assim, era isso que acontecia, sabe? As pessoas começaram a ficar admiradas, né? Pensando, como que esse que estava aqui mendigando, esse que era um faminto, né? Alguém que não tinha nada, e ele agora vê, né? E uns diziam, é ele, outros diziam, não é ele, ele se parece com ele, mas não tinham certeza, né? E ele mesmo, porém, dizia, sou eu mesmo, eu não via nada. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e eu estou vendo. Gente, olha que coisa linda. Esse homem sequer sabia quem era Jesus. Ele disse o homem chamado Jesus, mas ele não sabia como era a aparência de Jesus, porque quando Jesus faz isso, ele ainda estava cego. Até ele ir ao tanque, ele ainda não enxergava nada. E quando ele foi lá e se lavou, ele volta vendo. O que a gente pode trazer para a gente aqui, meninas, assim, sobre essa cegueira espiritual que a gente se encontrava, né? É, cada uma de nós aqui não tinha noção de qual era a aparência do Senhor, né? De como ele ia se apresentar para nós. Cada uma de nós aqui, de uma forma limitada, né? A gente não tinha essa claridade, essa luz, né? Essa abertura da nossa visão diante de Deus. A gente não enxergava nada, a gente talvez guiava a nossa vida de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com o que as pessoas nos diziam, e a gente, de acordo com o que a gente recebeu dos nossos pais, as instruções que a gente recebeu, é dessa forma que a gente guiava a nossa vida. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente aprendeu, né, nossa cultura, né, daquilo que a gente foi vendo dentro da nossa sociedade. Mas houve um momento poderoso na nossa vida em que o Senhor abriu os nossos olhos. Nós estamos aqui hoje vendo, nós temos a luz do mundo. E isso é assim algo poderoso para nós, porque não traz luz só para nós, mas quando a gente começa a enxergar, a gente tem direção para dar para as outras pessoas. A gente pode realmente clarear as coisas para as outras pessoas, apontar o caminho para as outras pessoas. Deus fez isso com a nossa vida. Deus está fazendo isso conosco através dessa palavra aqui, da sua palavra. Todos os dias quando a gente se expõe aqui à palavra de Deus, como se a névoa se fosse dos nossos olhos, como se tirasse um véu dos nossos olhos, e a gente começa a enxergar o propósito de Deus, o propósito maior de Deus. Aqui na vida desse homem não era só uma cura física, só para que ele pudesse ver e pudesse voltar a trabalhar, pudesse ter dignidade na sua vida, se casar, ter filhos de alguma forma. Mas não, aqui era para que esse homem pudesse apontar o caminho a outros também. Esse homem agora podia ver e ver claramente. E mais ainda, ele podia ver a Jesus. Ele pudesse entender quem é que tinha feito isso por ele. E é isso que o Senhor quer trazer para nós hoje. O Senhor quer que a gente veja, que a gente tenha clareza de todas as informações, de tudo aquilo que ele nos fala, mas para que a gente possa enxergá-lo como ele é. Né? Jesus fala aqui sobre a identidade dele, ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou essa luz, né? Assim como ele trouxe assim uma cura física, né, para uma cegueira física daquele homem, Jesus também traz luz para a nossa cegueira espiritual. Ele é a luz do mundo. Ele é essa claridade. Ele é essa esperança, ele é aquele que traz a expectativa, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Quando a gente fala aqui o tempo todo, assim, de nós trabalharmos a nossa vida, os nossos relacionamentos, como nós falamos ontem, dentro da nossa casa, de nós sermos generosos, de nós sermos pessoas que possamos amar através das nossas atitudes dentro da nossa casa, junto com os nossos, né? Tratando as pessoas bem.
isso fala dessa nossa condição de estar vendo, de ser luz, de trazer expectativas e esperança para as pessoas também, da gente apontar o caminho. Quando a gente enxerga, né, a gente vai à frente, não, olha, deixa que eu vou à frente, eu estou com a lanterna, eu sei por onde eu estou andando, as pessoas vão seguir os nossos passos, e é isso que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Perdão, meninas. Então, assim, Jesus vem tratar isso aqui nesse inicinho desse capítulo, sabe? Jesus vem falar para você hoje, menina, que está aqui. Não pense que a sua condição, aquilo que você tem vivido na sua vida, que talvez você tenha experimentado até aqui de algo limitante na sua vida, seja consequência de um pecado seu. Lógico que pecado traz consequências e muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso durante a nossa vida. Mas, assim, não se limite, não se prenda a viver a sua vida sofrendo decepções, sofrendo situações por consequência do seu pecado. O seu pecado foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pelo seu pecado. E toda maldição, toda condenação que havia sobre você já foi pago. Você está livre da condenação do pecado e você pode viver uma vida hoje livre disso. Você pode viver uma vida hoje em boas condições, em condições favoráveis, com expectativas boas, com esperança de coisas boas sobre a tua vida. Não há maldição sobre você por consequência do seu pecado. Em nome de Jesus, que você não viva presa debaixo desse jugo. Em nome de Jesus, que você se levante. O Senhor vem aqui trazer luz, sabe? Ele vem trazer claridade a respeito disso. E a sua palavra é uma das maiores, a maior iluminação que a gente pode ter, né? O maior exemplo disso, o maior foco que a gente pode dar na nossa vida é através da palavra do Senhor, né? Ele é poderoso para fazer, para transformar qualquer situação nossa num milagre poderoso como o desse homem aqui. O Senhor vem dizer para nós, nessa manhã, que Ele nos vê muito além daquilo, da nossa limitação, da nossa condição física ou da nossa condição aqui espiritual. O Senhor nos vê muito além. Ele nos vê como peças-chaves, Ele nos vê como instrumentos seus para trazer direção nessa terra, né? Ele é a luz do mundo e Ele nos usa como instrumentos seus. O Senhor é poderoso, nós somos apenas, nós somos como se fossem os holofotes, né, de Deus. Deus é a luz, e nós somos apenas esse instrumento, essa lâmpada, né? E Ele usa a nossa vida para dar foco sobre as outras pessoas, sobre as situações, sobre o caminho das pessoas. E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele nos cura. Ele tirou essa condição limitante desse homem aqui. Esse homem estava fadado, talvez, a viver mendigando para o resto da vida. Né, ali, e talvez debaixo dessa crença ilimitante de que aquilo que ele estava vivendo era uma maldição dos seus pais, uma maldição por conta de um pecado. Mas Jesus vem quebrar toda essa maldição, Jesus vem desfazer tudo isso, e Jesus vem trazer luz, vem clarear, vem trazer agora uma nova vida para aquele homem, e é isso que Jesus vem trazer para nós, através da sua palavra. Sabe, Jesus quer nos libertar dessa nossa condição limitada. Cada um de nós aqui, eu sei que a gente tem situações, tem pesos, tem culpas, tem medos, né? Nós temos aqui condições na nossa vida que às vezes lutam contra nós, que nos são desfavoráveis, mas o Senhor é o Deus que vem nos libertar dessa condição. Ele quer nos levantar desse lugar onde a gente está sentado, nesse lugar de mendigar, nesse lugar de não ter alimento próprio, mas nos dá assim, uma vida e uma vida em abundância, né? Como a Fabi falou ontem aqui, sobre essa abundância, essa provisão em abundância de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor quer trazer isso para nós. E eu vou parar aqui com nesses versículos aqui, amanhã a gente lê o restante, mas assim, dizer para você hoje, nesse dia, o Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua luz, e se há alguma cegueira, se há algo que você não está conseguindo ver na sua vida, o Senhor é esse Deus poderoso que te traz cura nesse dia. Sabe, se há algo que você precisa tomar a decisão, que você precisa se posicionar na sua vida e você está embaçado para você, que você ainda não consegue ter uma visão clara do que é para ser feito, o Senhor é esse Deus que te cura,
O Senhor é o Deus que hoje vem te dizer: eu faço lodo, eu aplico nos teus olhos, vai até o tanque, me obedece, vai até o tanque, se lava, porque você vai voltar vendo. A minha palavra é a luz. O que a palavra diz a respeito dela mesma, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor vem trazer nessa manhã luz para o nosso caminho. Eu não sei qual é a decisão, qual é a situação que você está se encontrando e que você não está conseguindo ver, que você está assim, é como se tivesse um véu na sua frente. O Senhor, nesse dia, vem tirar esse véu, porque Ele é poderoso para isso. A cura no Senhor para nós. A cura no Senhor para nós. Não há uma maldição sobre a tua casa, não há uma maldição sobre você. Em nome de Jesus, o Senhor Deus é poderoso. Aquilo que Ele tem permitido, muitas vezes, acontecer sobre você, sobre a sua casa, é para que se cumpra um propósito dEle. Ele quer usar de misericórdia, Ele quer usar de graça, Ele tem poder suficiente nele para suprir todas as nossas necessidades, para curar e para nos livrar e para tirar-nos dessa situação incapacitante em que a gente se encontra. Deus é poderoso. Há um propósito do Senhor para ser cumprido nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, o Senhor quer que a gente se levante e que a gente, assim, receba sobre nós essa cura, receba sobre nós esse unguento que Ele tem colocado sobre nós, que é a sua palavra todos os dias, que a gente possa nos levantar em obediência a Ele, nos lavarmos, nos purificarmos nesse tanque que Ele tem nos oferecido e sermos uma nova criatura, sermos aquelas que vão conduzir outros a Ele, aquelas que vão enxergar o caminho claramente, nitidamente, vão apontar para outros e vão direcionar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, meninas? Que a gente fique com essa palavra nesse dia. Esse cego aqui, ele não entendeu, ele ficou maravilhado, ele disse: eu não sei quem é ele, eu sei que hoje eu vejo, e que a gente possa declarar isso hoje: olha, eu não vi o meu Senhor face a face, mas assim, mas eu sei que hoje eu vejo, hoje eu entendo, hoje a minha mente é aberta, havia uma cegueira, havia uma escuridão espiritual nos meus olhos, na minha mente, eu não conseguia entender a palavra, mas hoje eu entendo, hoje eu vejo porque Ele me clareou, porque Ele me abriu os olhos, que a gente possa declarar isso nesse dia, amém? E que a gente possa apontar esse caminho às outras pessoas. Amém, meninas? Amém, Rô. Vamos orar? Deixa, Alguém quer falar alguma só coisa? vou comentar. Pode falar. Eu sempre leio, né, o nosso versículo um pouco antes, faço o estudo dele e faço o meu estudo diferenciado. E essa palavra ela veio falar, ela me tocou de uma tal forma, porque Jesus usou a humilhação para curar ele, né? Ele usou aquilo que humilhava, né? Aquilo que as pessoas faziam para humilhar ele usou para curar. E muitas das vezes a gente não entende por que que Deus precisa mexer em feridas antigas, mexer em feridas que já estavam fechadas, porque ele precisa curar. Só que para ele curar, ele precisa mexer aonde mais dói na gente. Então essa palavra vem falando, e muitas das vezes a gente fica ali: mas eu estou passando por isso, eu estou revivendo, e eu, eu assim, como testemunho, Deus, para me curar, ele precisa mexer no meu passado, ele precisa cutucar o meu passado, porque o meu passado foi a minha maior humilhação. Então, hoje, para ele me curar, ele precisa mexer nessa ferida. E muitas das vezes Às eu vezes não ele precisa entendia. expor. Muitas das vezes eu não entendi, ainda não entendo, né? Ainda sinto muita dor, mas é aquilo. Às vezes Jesus precisa fazer isso, ele precisa cuspir na nossa humilhação e passar e curar, porque o barro era a humilhação, o cuspe era a humilhação, mas o cuspe era de Deus. Era um cuspe diferenciado, né? Às vezes, eu me lembro aqui a gente falou sobre essa passagem aqui
do homem que Jesus curou, aquele homem do tanque de Betesda, e Sim. que o Senhor fala, toma o teu leito, né, e anda. E aquele leito que serviu tantas vezes de humilhação para ele, que era o exemplo claro da condição limitante dele, era aquilo que Jesus falou, toma agora e usa isso como testemunho, que as pessoas iam olhar, ué, mas agora ele carregando aquela cama, né? Então, ele usar de testemunho, é o que você está falando sobre testemunho, né? Às vezes é exatamente isso que Deus vai pegar, vai falar, olha, agora expõe, porque é isso que você vai usar de testemunho para as pessoas da obra que eu fiz na tua vida, daquilo que eu fiz na tua vida, né? Sim. Isso é maravilhoso, gente, é lindo. É que ele cura, né, queridos, de dentro para fora. Então, o processo do Senhor, ele é mais profundo, porque ele te cura para você curar, né? A área que você foi mais ferida é aquela área que o Senhor vai ter liberdade de te usar, que você tem propriedade para falar. É muito lindo isso, né? O que o Senhor faz. Gente, é Você está no maravilhoso. processo, Pri, né? O que você passou nesse comentava ali no laboratório, você é uma guerreira, né? Nós temos orgulho de ver tudo que quem te conheceu, né? Naquele iníciozinho, ver a sua caminhada hoje com Jesus, é uma inspiração para a gente, né? Para as meninas que estão começando, a Natália, a Grace, né? Se na sua história, você é uma referência para a gente, né? A menina que eu lembro que não gostava de comemorar o aniversário, de ter braço, e o Senhor a cada dia curado e te transformado, Pri. E para a gente, que coisa linda. Eu estava pensando, né, em você aqui com a gente no sábado, já está organizando, trabalhando. Isso é só o Senhor que pode fazer, né? Então, amém. Glória a Ele, glória a Jesus por isso, né? Amém. E eu louvo a Deus. Gente. Que restauração que o Senhor faz. Que restauração. Deus é lindo. Amém. Por isso que a gente se apaixona e ama o Senhor de uma maneira assim surpreendente. E aproveitar que eu estou falando, reforçar o nosso culto hoje à noite, né? Na nossa igreja, culto de oração. Queridos, é um momento muito especial. Você que quer se derramar diante do Senhor, quer buscar mais de Deus, no culto, a gente vai estar lá e tem sido assim muito precioso, tá? Se der para vocês, vai ser bênção. Amém, queridos? Amém. Amém, meninas. Vamos orar, né? Amém. Senhor, muito obrigada, Senhor. Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Tua palavra é essa lâmpada para os nossos pés, e nós te louvamos. Senhor, quantas vezes a gente fica limitado, Senhor, a gente sofre as nossas aflições, e a gente se fecha na gente mesmo, Senhor, e a gente não enxerga nada ao nosso redor. Deus, a gente fica sem esperança, Senhor, de que algo bom possa acontecer conosco. Mas Tu és esse Deus que vem aplicar o Teu lodo. Tu és esse Deus que, de forma espetacular, Senhor, de uma forma totalmente, ó Deus, fora do comum, o Senhor vem trabalhar nas nossas vidas e o Senhor vem aplicar, Senhor, unguento nas nossas feridas, ungüentos nos nossos olhos, Senhor, e nos faz enxergar como o Senhor fez com esse homem aqui. Muito obrigada por isso, Senhor. Deus, que o Senhor realmente use, Senhor, aquilo que foi um dia, ó Deus, um ponto, ó Deus, um motivo de humilhação para nós, Senhor, que o Senhor use para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para demonstrar, Senhor, para as pessoas que o Senhor faz, que o Senhor vê, que o Senhor é Deus bom e que Deus não nos deixa numa condição, ó Deus, ruim, difícil, desfavorável o tempo todo da nossa vida. Mas o Senhor é esse Deus que nos vê, assim como o Senhor viu esse cego aqui como um homem, o Senhor nos vê, Senhor. O Senhor olha dentro do nosso coração, o Senhor olha além do que nós podemos ser, Senhor. O Senhor nos vê lá na frente, o Senhor vê o nosso futuro. Senhor, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor já tem projetado um futuro, Senhor, para nós. O Senhor não nos deixa numa condição limitante, Senhor, mas o Senhor nos faz ir além, Senhor. O Senhor é esse Deus ilimitado, esse Deus que o Teu poder se manifesta, Senhor, de forma extraordinária, Senhor. Deus, muito além do natural, Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Deus, além da condição física, além da condição humana aqui, o Senhor é poderoso, Senhor, para nos levar além.
Senhor, e nós te louvamos por isso, Senhor. Usa, sim, Senhor, aquilo que, ó Deus, um dia nos feriu, aquilo que um dia foi vergonha para nós, usa para glorificar o teu nome, usa a tua palavra nos nossos lábios, usa, Senhor, as nossas atitudes, Senhor, para com os outros, Senhor, usa o nosso testemunho de vida, Senhor, Deus, para impactar a vida das pessoas, Senhor, para declarar que tu és o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que honra, Senhor, o Deus que nos levanta, que nos tira da condição, Senhor, de mediocridade, Senhor, para uma condição excelente. Senhor, em nome de Jesus, cada mulher aqui nessa manhã, Deus, tenha isso muito claro na sua vida, como nós estamos falando de luz, Senhor, que isso seja o que clareie, Senhor, os pensamentos, Senhor, a mente, Senhor, Deus, as ideias das tuas filhas nessa manhã, Senhor, Deus, de que elas são filhas amadas, Senhor, Deus, e que o Senhor as liberta, de que o Senhor tem um unguento para passar sobre cada ferida, Senhor, Deus, e que o Senhor vai usar as suas vidas para impactar outras vidas, assim como o Senhor tem feito com a vida da Priscila, assim como o Senhor tem feito com cada uma aqui, Senhor, o Senhor trabalha, ó Deus, no nosso interior, Senhor, e traz para fora, traz à tona, Senhor, Deus, para fora, aquilo que nos feriu, que nos magoou um dia, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para servir de testemunho, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o dia, abençoa a casa, Senhor, de cada uma aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Amém. Amanhã a gente Amém. continua aqui nesse capítulo, Até, falando um pouquinho mais sobre inclusão. até amanhã para as meninas, Fabi, Rô, até Até a amanhã, noite, meninas. se Deus quiser. Amém, meninas. Amém. Até amanhã, meninas. Amém.